Pronto, boa noite, pessoal. Eu vou estar dando agora uma certa introdução assim, a metodologias ágeis. Nesse curso aqui não vai dar para abordar tudo de metodologias ágeis, é muito difícil, tem muita coisa, mas a gente vai dar um foco principal assim, em Kanban e em Scrum e tentar dar alguns exemplos aqui, né? É, opa, peraí. Pronto, para começar, né? Para quem, só me apresentando aqui, para quem não me conhece, eu sou o Pablo, eu tenho 23 anos, eu, eu entrei na faculdade já tem um certo tempo, assim, eu fiz 3 anos de engenharia de computação, na UFC mesmo, aí depois eu resolvi trocar de curso, vi que não era muito a minha área, né? Hoje em dia eu acabo que eu trabalho com tecnologia, assim, mas de outra forma, né? Eu tô quase me formando em engenharia de produção, então se tudo der certo, aí, quem sabe próximo semestre. Eu trabalhei um ano na empresa júnior da computação, que era a GT Engenharia Júnior. Lá aprendi muita coisa, assim, foi o que me deu realmente vontade de trocar de curso. Eu fui diretor de marketing e diretor de vice-presidência. Depois eu vim na produção, passei um ano no PET, também aprendi muita coisa, conheci muita gente. E já estou trabalhando há quase 2 anos na Intimed Software, que é uma startup. A sede dela ficava lá no PC, hoje em dia a gente está todo mundo remoto. E ela é focada em tecnologia, assim, produtos digitais para o meio médico. Então, hospitalar, assim, né? A gente atua com hospitais bem grandes. E lá eu já estou atuando há 6 meses como Product Owner, né? Que para quem não sabe o que que é, vai aprender no curso. Aí, o que que a gente vai abordar aqui, né? Como eu falei, são vários pontos. Isso aqui é porque eu já cortei muita coisa. Mas a gente vai passando aqui, a ideia é que seja isso bem leve, assim, né? Quem quiser botar um comentário no chat ou falar alguma coisa aí também eu respondo na hora. E a gente vai dar primeiro uma motivação e uma certa contextualização, assim, do mundo que a gente vive. A gente vai falar um pouco do modelo cascata, que é um modelo que não é ágil, né? Depois a gente vai falar do manifesto ágil, dos valores e os princípios ágeis. A gente vai falar sobre Kanban, Scrum, e aí em Scrum a gente vai realmente adentrar mais, assim, porque é o que eu trabalho mesmo e eu acho que tem mais coisas assim a se falar, talvez seja mais diferente para vocês. E aí no Scrum a gente vai falar dos papéis, dos artefatos, das cerimônias. Aí no final eu vou dar uma sugestões de ferramentas, uma sugestão de estudo, assim, se você se interessar por onde você pode estudar sozinho, assim, autodidata, né? E no final eu vou propor um desafio aí para quem quiser responder, assim, né? Não pensei em nenhum prêmio, mas vai ser legal se vocês quiserem participar. E aí eu começo perguntando para vocês, né? O que é ser ágil? Aí que quem quiser responder, que tiver uma noção, pode desmutar o microfone aí e falar, assim, só o que vem na cabeça de vocês. Assim. Eu penso em rápido. Rápido, Mais alguém quer falar? O Dailson botou também rápido, criativo, eficiência boa também. É, assim, geralmente o primeiro pensamento que a gente tem quando fala de agilidade, né, é rápido mesmo, é velocidade, né? Mas a gente vai ver aqui no curso que usar os recursos de forma eficiente é massa, exato, que nem tudo é só agilidade, né? Mais do que você usar os recursos de forma eficiente e ser rápido, é você entregar algo que faça sentido, né? No final você tem um processo que lá no final dele vai ter algo que tem um certo valor, sabe? Que vale a pena ser desenvolvido. E a gente vai ver mais para frente como é que isso se opõe aos modelos tradicionais, né? Como o modelo cascata. Então, ágil é uma forma de pensar e agir. Não é só um framework, tá? Então, ágil não é só Scrum, não é só Kanban, toda uma forma de pensar, né? De ter um pensamento. E toda mudança de paradigma, toda mudança na forma de pensar, ela gera algum desconforto nas pessoas que já estão muito acostumadas a pensar de uma certa forma, né? Então, muitas pessoas, quando elas escutam falar do ágil, elas pensam logo assim, por que mudar? Né? Elas pensam, eu sempre fiz desse jeito e sempre funcionou. Mas será que funcionou mesmo? E será que o que funciona para a gente hoje vai funcionar para a gente amanhã, daqui a um mês, daqui a um ano? Nem sempre, né? Aí eu queria trazer um caso aqui para exemplificar, né?
Agora eu tô me tocando que o público pode ser um pouco mais novo, talvez vocês nem conheçam essas empresas, né? Pela logo, assim, mas alguém conhece essas empresas? Podem botar no chat aí. Não, Alice disse que não conhece, Paulo Vinícius sim. Não, não, ninguém conhece. Tem que ser alguém mais ou menos da minha idade aí. Só a Kodak, lembra da Kodak? Kodak. Ó, Kodak, mamãe relava as fotos, Suela conhece. Vocês não pegaram a época da Blockbuster, não, também, galera? Blockbuster foi um dia desse. Mas assim, vou resumir então para quem não conhece, né? A Blockbuster, ela era a maior rede de locadoras de filmes, né, de DVDs que tinha, pelo menos aqui no Brasil. E ela não era só no Brasil, ela era uma franquia, tinha no redor do mundo, né? Tanto que quem tiver assistido aquele filme da Capitã Marvel, tem uma cena que ela cai dentro de uma Blockbuster, né? Só que é uma piada, assim, porque ela tava, tipo, no passado e tal, né? A Kodak, eu vi gente falando aí também, que era de revelar fotos, né? Então a Kodak, ela fabricava basicamente câmeras fotográficas e os rolos de filme, né? Na época que as câmeras elas eram com filme fotográfico, não era digital. E a BlackBerry, ela era uma empresa de celulares e ela era, tipo, pau a pau, assim, com a Apple. Era nível Apple, assim, era os celulares mais top que tinha era da BlackBerry, né? E o que é que essas empresas têm em comum? Aí eu acho que só quem vai, talvez, consiga responder é quem conhecia, mas alguém que sabe dizer o que é que elas têm em comum? Pode botar no chat aí mesmo. Se tornaram obsoletas, ficaram pra trás. É basicamente isso, assim, né? Todas faliram, verdade. A BlackBerry não faliu, mas ela teve que se reinventar muito, assim, perdeu muito espaço de mercado, tanto que quase ninguém conhece hoje, né? Todas elas quebraram porque elas se recusaram a mudar. Então, a Blockbuster, ela viu. Basicamente, quem derrubou a Blockbuster, sim, foi os streamings, né? E o principal streaming, sim, o primeiro que apareceu foi a Netflix. Então, a Blockbuster, ela viu no surgimento da Netflix e ela achou que ela era tão grande que não importava, né? Tipo, eu já sou tão grande que nada disso que vai aparecer vai conseguir me desbancar. E ela faliu em 2010, né? A Kodak também, ela achava que o surgimento das câmeras digitais, das fotos digitais, ainda ia demorar muito até se popularizar e ela não precisaria mudar para continuar sendo a líder do mercado, né? Ela faliu em 2012. E a BlackBerry também, ela achava que a eficiência e a segurança dos telefones eram muito mais importantes do que ter recursos conectados, como o iPhone, né, que estava surgindo na época, para navegar na internet, assistir vídeos no YouTube. E aí, por causa disso, ela acabou saindo da indústria dos smartphones. Hoje ela trabalha só com alguns softwares, mas é algo assim que não chega nem perto da influência que ela tinha antigamente, né? E esse tipo de situação, pessoal, ele é muito frequente. E ele acontece principalmente porque a gente vive num mundo chamado VUCA. Não é MUVUCA, é mundo VUCA. Alguém já ouviu falar desse termo, VUCA? Pode botar aí, só o sim, não. Kaique sim, Marcos sim. Não, não. Pois é, VUCA é uma. Bom que vocês. A maioria acho que nunca ouviu falar, mas depois vocês podem dar uma estudada aí, né? Vou passar aqui. Ele é uma sigla, que aí cada letra da palavra quer dizer uma característica, assim, né? O V é a volatilidade. Então, a volatilidade, ela tá ligada com desafios inesperados que eles surgem e você não sabe quanto tempo ele vai durar, se isso vai durar um tempo ou outro. Até botei um GIF aí, né? Eu gosto muito do The Office, vão ter vários GIFs do The Office aí, acho que é uma das minhas séries favoritas. É, que assim, a pandemia do coronavírus, por exemplo, né? Foi algo que foi inesperado, né? Mostra como que a gente está no mundo volátil, né? Então, ela obrigou as empresas, as pessoas, as instituições a mudarem completamente o jeito que elas trabalhavam, né? Então, muitas empresas tiveram, se não todas, né, tiveram que mandar os funcionários para casa, trabalhar de home office. Então, tinha empresa que pensava assim: ah, nunca que isso vai dar certo home office, né? Meu funcionário vai ficar lá dormindo o dia inteiro. E aí ela foi obrigada a fazer isso, e muitas viram que realmente era um modelo que funcionava, né? Eu lembro que lá na Itmed a gente já estava, antes da pandemia, a gente já experimentava. A gente fazia um dia de home office por semana, e a ideia era que depois de um tempo fosse para dois, até a gente estava testando, né? Só que aí esse planejamento foi para água abaixo, porque acabou que teve que fazer todos os dias home office, né? Então o mundo é muito volátil. O é o uncertainty, né, em inglês, então é a incerteza. A incerteza, ela se relaciona com o tipo de decisão que a gente tem que tomar
que muitas vezes a gente tem que tomar sem ter as informações suficientes. Então, um exemplo de incerteza é surge um novo tipo de produto no mercado, por exemplo, quando a Netflix surgiu, as empresas que eram daquele setor, elas tinham muita incerteza, né? Será que esse modelo vai vingar? Será que isso é uma ameaça para a minha empresa ou não, né? E muitas vezes a gente tem que trabalhar na base da incerteza, a gente não tem como fugir disso. A complexidade ela está relacionada com a quantidade de fatores que se relacionam para uma determinada situação, ou para um determinado produto, um determinado desafio, um problema. Por exemplo, o nosso smartphone. Imagina quanta coisa uma empresa que faz smartphone não tem que pensar, né? Ela tem que pensar qual material que vai na tela, ela tem que pensar em impressão digital, em câmera, em ligação, em Wi-Fi. Aí ela vai pensar no tamanho, qual é o melhor tamanho que vai vender mais para caber no bolso, como é que é o tamanho de um bolso médio de uma calça jeans. Eu nunca pensei nisso, pensando agora. Então, as situações que a gente vive hoje no mundo são muito complexas. E a ambiguidade, ela está relacionada com as diversas possibilidades de caminhos que a gente pode tomar, né? Vocês podem ver, comparar com antigamente, se vocês forem conversar com os avós de vocês, né? Uma pessoa, ela entrava ali no emprego e ela tinha uma função específica que ela recebia no primeiro dia, então, você vai fazer isso. Passava ali 5, 10, 15 anos só fazendo aquilo. Hoje em dia, não. A gente, na faculdade de engenharia, a gente se forma e a gente não sabe o que a gente vai fazer quando a gente se formar, né? Você é contratado para fazer uma função, daqui a 6 meses aquela função já não faz mais sentido, você faz outra coisa, você tem que se reinventar, daqui a um ano vão lançar uma nova tecnologia, como foi o Power BI, por exemplo, você tem que se adaptar a isso. Então, a ambiguidade também é um dos fatores do mundo VUCA, né? E aí, dando os passos para trás um pouco, né? A gente já, agora que a gente entendeu qual é o mundo que a gente está inserido, né? A gente vai falar de um marco, né, de tecnologia e mudança e de processo de trabalho, que é o Manifesto Ágil, né? Alguém já ouviu falar do Manifesto Ágil? Não. Só tô vendo a cara da Alice aí, resto bota no chat aí, galera. Não, não, não. Ixi, quase ninguém. Só Ellen já. Só por cima. Pois é. O ágil, ele foi algo que surgiu, assim, da TI, né? Da área de tecnologia da informação. Quando eu era da computação, eu fiz uma cadeira de engenharia de software e lá explicou tudo isso. O manifesto ágil, Scrum, né? Como é que eram métodos ágeis. E basicamente o manifesto ágil, ele surgiu como uma resposta aos métodos tradicionais. Mas não só de tecnologia, né? Os métodos tradicionais de trabalho como um todo, né? Processos. E qual era o método que era anterior ao ágil? Né? Já dei um spoilerzinho lá na agenda, né? Mas assim, a forma de trabalhar, eu vou focar muito em software aqui, porque é o que eu trabalho, assim, é o que eu tenho a maior expertise. E assim, eu particularmente acredito que muitas empresas hoje em dia estão se voltando para empresas de software, né? Então, empresas que você olhar assim, que elas não eram de software, elas acabam sendo de software naquela especialidade. Tipo, a empresa que eu trabalho, eu vejo ela como uma empresa de softwares médicos, entendeu? Em vez de uma empresa médica, assim, de hospitais. Mas, enfim, os exemplos, eu vou dar só os exemplos relacionados a isso, mas os princípios, os valores, vocês vão ver que é o mais importante, vocês podem aplicar em qualquer tipo de projeto, né? Pode ser para construir um carro, construir outras coisas, assim, vocês vão ver, né? E o modelo anterior ao ágil era o modelo cascata. O modelo cascata, eu acho que a maioria aqui está no começo do curso, mas quem for fazer engenharia do produto com o Alisson aí, vai ver muito isso aqui, porque basicamente a cadeira é sobre isso. E aí você fica pensando, né, caramba, por que que a UFC ainda não deu aquela evoluída, né? Quem sabe no próximo plano pedagógico aí tem alguma coisa mais de metodologia ágil, né? Mas como é que funciona o modelo cascata? Ele é um modelo de fases sequenciais e cada fase ela só começa quando a anterior termina. Então, no caso do desenvolvimento de um software, tem uma primeira fase ali de levantamento de requisitos. Então, as pessoas interessadas ali, elas vão buscar o que deve ser feito, né, e como deve ser feito. E aí vai ter uma fase de projeto. Então, nessa fase vai ter uma documentação bem extensa. Vão tentar planejar tudo que vai acontecer. Então, a gente pensa assim, no primeiro mês a gente vai entregar isso, no segundo aquilo, no terceiro aquilo, no terceiro. Para no final ter uma fase de. Aí depois do planejamento, né, que é o projeto, tem a fase de implementação, que é quando o trabalho realmente vai ser feito, né, no caso do software, onde o código vai ser escrito, mas se fosse no caso de um outro projeto, era como a fase que o protótipo ia ser feito, as modelagens, a produção, né? Tem uma fase de testes,
E aí só depois tem uma fase de implantação, que é quando aquele produto realmente vai para a mão do cliente. Depois a parte de manutenção, né? E aí vocês podem ver que assim, alguém consegue perceber aqui onde é que esse tipo de trabalho poderia dar errado, assim, baseado no que a gente viu lá no mundo VUCA. Tipo, vários fatores podem acontecer para isso dar errado, né? Alguém quer comentar, assim, alguém que já tenha visto, ou o que acha? Pode ligar o microfone e falar mesmo, galera. Não quero que vocês falem. Não? Ninguém se sente confiante? Então tá bom. Mas assim, uma coisa que a gente fala muito, assim, que a gente critica esse modelo, né? É que dentre a fase dos requisitos até a fase de implantação, que é quando o cliente realmente vai ter o contato ali com aquilo, né? Tem muito tempo, tem muitas outras fases. E assim, a chance de acontecer alguma coisa no meio do caminho que mudou completamente seu planejamento é muito alta, pelo que a gente viu, né, do mundo VUCA. Então, assim, várias histórias, para quem for ler o livro do Scrum, vai ver, né? Tem histórias assim: uma equipe começa a desenvolver um projeto para suprir determinada necessidade da população, sei lá. Mas aí o projeto acaba que demora tanto que quando esse projeto ele é finalmente entregue, se ele for entregue, às vezes já o problema que, tipo assim, tá em pauta ali já nem existe mais. Às vezes o problema já foi resolvido, foi algo momentâneo. Também como essa entrega é só no final, o que acontece muito é assim, o prazo já ultrapassou o que era necessário, sabe? O orçamento também ficou mais caro. Mas não é que isso aqui seja todo ruim, não. Fala aí, Maria Andressa. A gente usava mais ou menos esse modelo cascata no Baja, sabe? Uhum. E para a gente era fácil porque a gente tinha realmente os requisitos, que era a banca que organizava, ela mandava um regulamento com todos os parâmetros do projeto. Aí nisso só influenciava mesmo recurso, né? Que a gente tinha pouco, que a gente tinha que buscar ir atrás. Entendi. Ele é o que eu vou falar agora. O modelo cascata ele se dá muito bem quando realmente tem pouca influência de fatores externos, né? Que eu acho que era o caso aí, né? Já sabia exatamente o que tinha que fazer e era aquilo e não ia mudar, né? E aí, exatamente, funcionou por muito tempo e ainda funciona em determinados contextos, né? Das vantagens, assim, das características do modelo cascata, é que ele privilegia o controle, então sempre tem muito controle, assim, de gestão do que está sendo feito, é tudo bem documentado, né? É tudo bem planejado. Tem uma maior segurança, elimina a imprevisibilidade e garante orçamentos firmados. Só que eu botei as aspas aí porque, assim, isso na teoria é muito bonito, né? Mas na prática, o que acontecia? Tem esse risco de o que está sendo produzido, às vezes não fazer mais sentido, né? Então, pode ser que quando chegue lá no final, você entregou uma coisa que nem tem tanto valor assim para o cliente, né? A imprevisibilidade realmente é muito difícil de eliminar, ainda dependendo do setor que você está desenvolvendo, né? E os orçamentos firmados, acaba que a imprevisibilidade faz com que gerem atraso, faz com que gere maior custo, né? Mas assim, vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, quando estivesse construindo um prédio, esse aqui é um exemplo tanto para o bom quanto para o ruim, porque acho que muita gente aqui, pelo menos eu já ouvi várias vezes, a história de alguém contando assim, que comprou um apartamento na planta para entregar na data tal. E aí a pessoa tá lá esperando. Aí atrasou, aí teve algum outro custo extra, aconteceu alguma coisa que deu algum problema. Eu conheci a história de um amigo meu que o pai dele comprou um apartamento perto da escola que a gente estudava, para que o filho pudesse, né, estudar e morar perto de onde estuda. Mas a construção demorou tanto que quando eles foram realmente morar, o cara já tinha acabado o colégio, já estava na faculdade, então já não adiantava mais nada. Até um carro bateu e quebrou o muro desse prédio, né? Mas enfim, é um caso, caso bem particular. Então, assim, a gente vê que essa controle, essa garantia, nem sempre é tão garantia assim, né? Mas por outro lado, eu nunca vi ninguém construir um prédio usando Scrum também. Porque imagina só, o cara constrói ali o primeiro andar, entrega para o cliente, ó, galera, podem morar aqui já e tal. Enquanto a galera tá morando no primeiro andar, eles estão construindo o segundo. Também não faz sentido. Então, de fato, é um tipo de projeto que ele tem que ser entregue só quando termina tudo, né? Então, nesse caso, o modelo cascata faz sentido, né?
Mas aí voltando para o Manifesto Ágil, né? O que foi o Manifesto Ágil? Ele foi uma reunião que aconteceu em 2001, com 17 profissionais de TI, que eles se reuniram para discutir sobre o que eles chamavam na época de métodos leves, que eram outras formas de construir e gerenciar projetos. Inclusive, um desses métodos leves era o Scrum, e o próprio criador do Scrum, que é o autor lá do livro do Scrum, ele estava no Manifesto Ágil, né? Ele era um desses 17 lá que estava na reunião. E aí, ao final dessa reunião, eles chegaram, assim, com o manifesto que tinha 4 valores e 12 princípios. Aí eu vou mostrar aqui para vocês. Os valores são: devemos valorizar mais, né? Indivíduos e interações, mais do que processos e ferramentas. Software funcionando, mais do que documentação abrangente. Colaboração com o cliente, mais do que negociação de contratos. E responder a mudanças, mais do que seguir um plano. Lembrando que, assim, existe valor nos itens da direita, mas nós valorizamos mais os itens da esquerda. E os 12 princípios ágeis são esses aqui, né? E aí eu vou passar rapidamente aqui por eles, né? Satisfazer o consumidor. Nada vale a minha equipe desenvolver uma coisa assim que eu acho super foda, tá resolvendo o meu problema, assim. Se no final das contas, a pessoa que vai usar, eu não tô resolvendo o problema dela, né? Então, a soft skills sempre tem relação com metodologias ágeis. Sim, a gente vai ver que tem, sim. Principalmente na hora dos times, né? O time tem que ter muita soft skill. Então, satisfazer o consumidor, é isso. Aceitar bem as mudanças. Isso aí, por tudo que a gente já viu, né? É um exemplo, assim. Então, a gente entende que a mudança, ela é natural, ela vai ocorrer durante o processo de desenvolvimento, né? Porque é um processo muito longo. Pode ser que o mundo tenha mudado, as necessidades tenham mudado, ou então a equipe está desenvolvendo uma coisa e ela viu uma oportunidade que é melhor do que o que foi planejado. Tem muito a ver com remover desperdício também. Terceiro, entregas frequentes. A gente entende que o tempo, né, que é o time to market, que a gente chama, né, entre começar a desenvolver uma coisa e o cliente usar, quanto menor ele for, mais rápido você vai ter um feedback do se você está fazendo é o certo ou não, né? Quem leu aquele livro do Lean Startup também, eles falam muito disso. Trabalho em conjunto. Então, no Scrum, o Scrum ele é feito por equipes, né? A gente vai ver mais para frente. Eu falo Scrum como se fosse um sinônimo de metodologias ágeis, né? Mas entenda como metodologias ágeis. Então, você tem que trabalhar em conjunto o tempo todo para entregar a melhor solução, confiar e apoiar. Então, nas metodologias ágeis, todo mundo tem muita autonomia. Então, você tem que realmente confiar que aquela equipe ali, que aquela pessoa que está trabalhando com você, ela está dando o melhor dela. Conversas face a face. A gente entende que muito melhor do que uma documentação toda escrita assim, bem grande, extensa, é muito melhor você ter uma conversa e explicar aquela situação para os seus colegas de time ou para quem vai ter aquele problema, né? Ter conversas com o cliente também para entender qual é a dor dele. Software funcionando. Software funcionando é a maior medida de sucesso, assim, né? Do que adianta eu ter um puta planejamento, assim, cara, passei 3 meses planejando um negócio aqui, já tem um planejamento inteiro de 2 anos. Se no final desses, sei lá, depois de 1 ano e meio, você não entregou nada pro cliente, do que adiantou aquele planejamento, né? E pode ser que depois daqueles 2 anos você nem entregue tudo aquilo que foi planejado, né? Muito melhor eu ter um ciclo mais curto, que eu entregue algo funcionando para o meu cliente utilizar. Desenvolvimento sustentável, ele está relacionado tanto ao ritmo de trabalho das pessoas, né? Eu acho que vocês... É uma coisa que a gente pode relacionar, né? Muitas vezes a gente tem uma prova, assim, no final do mês. A gente poderia ter passado aquele mês todinho estudando um pouquinho, nossa sanidade mental lá no dia da prova ia estar perfeita. Mas acho que quase ninguém faz isso. Eu, pelo menos, acho que já estou no meu 6º ano de faculdade, quase sempre eu deixo para estudar na véspera da prova, né? Aí fico igual um maluco, eu falo, não, nunca mais faço isso. Na próxima prova vou me preparar antes, né? Mas aí a ideia é que na metodologia ágil tem esse desenvolvimento sustentável, e além disso, ele tem um outro viés que famoso 1 mês e 12 horas, exatamente. Que quem for pegar, se uma nova equipe no futuro for continuar aquele projeto, será que ela vai ter condições de continuar, né? Será que, no caso, é mais para software, assim, mas se o meu código ele tá feito de um jeito que ele tá autoexplicativo, né? Aí, como a gente falei, né? O software vale mais do que a documentação, mas tem que ter um mínimo de documentação para que ele seja sustentável, né? Para que alguém no futuro possa continuar aquele trabalho.
atenção contínua. Então, todos nas metodologias ágeis são responsáveis por aquele produto, por aquela entrega, né? Não existe no ágil, cada um tá trabalhando uma coisa, aí chega no final, aqui a Alice trabalhou, deu errado. Aí eu chego assim, vixe, tá, eu sabia que aquilo ia dar errado, velho, que ela tava fazendo tudo errado. Isso não existe no ágil, porque todo mundo é responsável pela entrega, então todo mundo tem que ter essa atenção no que está sendo desenvolvido. Manter a simplicidade, isso aqui é a cara do engenheiro de produção, velho, porque a gente tá sempre aprendendo o que, né? Tanto em PCP, como coisas do Lean, assim, de evitar desperdícios, né? Então, do que adianta, por exemplo, eu vou fazer uma plataforma de inscrições para um evento que ela vai ter o máximo ali o evento, o máximo que ela já chegou foi, sei lá, 300 pessoas. Do que adianta eu quebrar a cabeça aqui para fazer uma estrutura de uma plataforma que vá comportar 1 milhão de acessos simultâneos, entendeu? Não adianta, tipo, é desperdício. Então mantém a simplicidade. Eu vou fazer ele no máximo para dar uns 500, uns 600, né? Vai que extrapola. Time auto-organizados. Então, na metodologia ágil, assim, no ágil, ninguém tem chefe. Lá na Intimed, né, que é o que eu trabalho, ninguém tem chefe, ninguém é chefe de ninguém. Eu não tenho chefe e também não sou chefe de ninguém. Então, o time, ele entende qual é o objetivo, ele tem uma visão em comum e ele se auto-organiza para chegar naquela visão. E de tempos em tempos, o time vai parar, vai refletir e vai ajustar o que pode ser ajustado, né? Então, ele vai olhar para si, vai olhar para o produto. O produto, ele é o que a gente fala, né? Do feedback do cliente. A gente recebeu esses feedbacks aqui, então vamos ajustar as próximas entregas, vamos ajustar alguma coisa anterior e ajustar os próprios métodos de trabalhar, né? Alguém quer comentar algum desses pontos aqui antes de eu passar? Não, né? Galera, todo mundo muito tranquilo, Maurito, beleza. E quais são as principais características, assim, né, das metodologias ágeis? É um processo incremental, tanto que a gente falou, né, das entregas frequentes e tudo, então a gente sempre trabalha com incremento, vocês vão ver o que é o incremento. Ela tem muita colaboração com o cliente, então a gente entende que, diferente do modelo cascata, que o contato com o cliente é só naquela fase de requisitos, a gente entende que durante todo o processo tem que estar em contato com o cliente, né? Antes, durante, depois. Adaptabilidade. Então, a gente é muito aberto a se adaptar realmente, se adaptar às pessoas, se adaptar ao cliente, se adaptar ao mundo que a gente está vivendo, né? Imagina quem é que estava fazendo algum produto assim durante a época da pandemia, sei lá, por exemplo, a galera do Lollapalooza. Imagina quem que trabalhava no Lollapalooza quando da pandemia, tipo, e agora, o que eu vou fazer da vida, entendeu? É uma coisa que muda e você tem que se adaptar. Simplicidade, foi o que a gente comentou também. Vou já responder o chat que eu tô vendo. E feedback constante, tanto dos clientes como do próprio time. A gente trabalha, como a gente é auto-organizado, a gente não tem chefe assim, o tempo todo a gente está trabalhando com feedback. E times pequenos, mas com alto nível técnico. A gente entende que com times menores a gente consegue conversar e produzir mais rápido do que se fosse um time muito grande que você depende de várias pessoas, né? Eu também acho que tudo cara de EJ, assim, né? Acho que as EJs estão bem antenadas, assim, na atualidade. E o processo incremental, quando a gente vai falando de Scrum, eu vou dar uns exemplos e vou mostrar o que é o processo incremental, vocês vão entender. Aí, se depois de lá ainda não entender, aí pode perguntar aí que eu explico melhor. E quais são os benefícios de trabalhar com o ágil, né? Entregas ágeis. Então, a gente entende que com os times menores, a gente consegue lançar features, lançar funcionalidades com maior velocidade, porque cada time daqueles times pequenos que a gente faz pode trabalhar em alguma coisa. Por exemplo, o Spotify, os caras não têm um time de desenvolvimento que trabalha no Spotify inteiro de uma vez, né? Os caras têm um time ali que trabalha só para login, tem outro que trabalha só para playlist, só para recomendação, outro só para qualidade do áudio. Então, os caras estão o tempo todo lançando coisas novas, em vez de ter aquela demora toda, né, que um time grande ia ter, né? Uma maior transparência. Então, aqui o objetivo, como a gente viu lá nos princípios, né, é satisfazer o cliente. E a gente trabalha com muita transparência, então o cliente sabe tudo do que está acontecendo. E aqui o cliente, quando a gente fala, pode ser de diversas formas, né? Você pode estar fazendo um software para uma empresa utilizar, então, nos casos, você tem um contato direto ali com o cliente, como você pode estar fazendo, por exemplo, um software gratuito que você nem sabe quem que vai utilizar, assim. Você sabe, que vão ser, sei lá, jovens
que estão fazendo engenharia de produção, que tem mais ou menos ali entre 18 e 27 anos, mas você não sabe exatamente. Mas de qualquer forma, aí você pode substituir essa transparência aí por transparência com os stakeholders da empresa, né? Isso aí tem muito. E entre o próprio time, né? Todo mundo sabe em que a outra pessoa do time está trabalhando. Qualidade final. Então, isso aqui a gente entende que por o cliente estar participando, tem muito menos chance de chegar no final e a gente entregar algo que o cliente não vai ficar satisfeito. Porque no momento que a gente percebe que ele não está satisfeito, a gente adapta e a gente ainda não entregou, então a gente sempre tem uma entrega que faça sentido para o cliente, para a necessidade dele. E os riscos são reduzidos, né? Por a gente ser adaptável, tá aberto à mudança, a gente consegue ali com aquele time rapidamente consertar alguma coisa, então não tem muito risco, que nem o cascata que você começava um projeto e só ia saber se deu certo daqui a um ano, assim, né? E as principais metodologias ágeis são o Scrum e o Kanban, são as duas que a gente vai abordar aqui. E vamos começar falando do Kanban. Até aqui, alguém ainda ficou com alguma dúvida assim, sobre isso que a gente passou, de metodologias ágeis? Acho que tranquilo, né? Não, beleza. E aí, como é que funciona o Kanban, né? Pronto, primeiro, vocês já têm familiaridade assim, com o Kanban? Acho que quem é engenheiro de produção escuta muito isso, né? Botem no chat aí, por favor, se vocês pelo menos já ouviram falar ou já utilizaram, assim. Eu só ouvi falar, acho que só por nome. Só ouviu falar, né? É. Já, sim, nunca. Assim. Só ouviu falar, tranquilo. Mostra a hora da pergunta que eu aproveito para tomar água. Beleza. O Kanban, ele surgiu da engenharia de produção, né? Ele surgiu do sistema Toyota de produção, com o Taishi Ono. Mas o Kanban que a gente usa aqui como metodologia, ele é meio que uma adaptação, mas que lembra muito, né? O Kanban ele foi feito principalmente para gerenciar os estoques, né, de produção e de produtos inacabados, né? E ele funciona através de três coisas, né? Primeiro é o cartão. Então, o cartão, basicamente, é onde contém a tarefa, né? Quando é um quadro assim, Kanban físico mesmo, o cartão geralmente são post-its. Então, lá vai descrever o que deve ser feito, o que o time tem que entregar, né? E aí a pessoa, tipo, pode diferenciar o cartão pelo responsável e tudo. As colunas do quadro Kanban. Então, cada coluna, as colunas são por onde o cartão vai se deslocar, né? Cada coluna ela vai representar um status que aquela tarefa, aquela atividade tá. Então, o mais comum é a fazer, em execução ou fazendo, e o feito. Mas as colunas ela devem se adaptar ao processo que aquele Kanban está tratando. Então, quando eu vou criar um quadro Kanban, eu sempre gosto de botar uma coluna assim, tipo, impedimentos. Então, se eu vejo lá no quadro que tem alguma tarefa ali, eu sei que, opa, fulaninho tá afim nessa tarefa, a tarefa tá com impedimento. Então, qual é o impedimento que tem aqui que eu posso ajudar para o cara voltar a trabalhar nela, né? E o quadro em si, que é o total, que são as colunas com os cartões. Diz aí, Mauro. Tu pode tentar aparecendo o tecla Caps Lock ativado, ele tá cobrindo um pouquinho do texto. Pode ativar. Você tá aparecendo. Opa. Tecla Caps Lock? Deixa eu ver, peraí. Eu tô pirando. Não sei, alguém tá vendo mais alguma coisa aí, pessoal, na tela? Não? Eu acho que tá na minha tela. Tô pirando, foi mal. Ixi, acho que é só na tua. Tá, beleza. Que saiu do lugar e tá tranquilo. Tranquilo. De boas. Então, beleza. E aí, um exemplo aqui do quadro Kanban, né? Não sei se vocês já tinham visto, assim, vocês têm familiaridade, né? No caso aqui, o Stories é porque ele já é adaptado para um modelo meio que Scrum. O Kanban e o Scrum eles podem trabalhar juntos, eles geralmente trabalham juntos. Eu trabalho com os dois, assim, também. E aí tem, né, o para fazer, fazendo, testando, que é mais uma coluna que eu não tinha falado, mas que pode ser também. Pronto, o Trello é um Kanban. O Trello é um Kanban e tem outros softwares que são Kanban também, né? E aí, quais são as 5 vantagens de trabalhar com Kanban? Autonomia. No modelo Kanban, o time ele tem a autonomia de pegar as tarefas e ir fazendo. Então, ele não fica esperando alguém, um chefe, vir lá e falar: olha, hoje tu vai fazer isso aqui. Aí o cara termina a tarefa e vou esperar que amanhã ele fale o que é para fazer, né? Não tem isso no Kanban.
Priorização de tarefas, então as tarefas na coluna de a fazer, elas são ordenadas pela prioridade. Então o mais prioritário está em cima e aí vai descendo. Então o time ele já sabe o que ele tem que trabalhar depois que ele termina a tarefa anterior. Um aumento da produtividade, né? Por tudo isso que a gente falou, os times eles conseguem, por causa da autonomia, trabalhar mais, né? Não tem esses tempos de espera, assim. Uma redução de custos, essa parte, até por produzirem mais, né? E não ter esses custos de gestão assim tão forte, o time é mais auto-organizado. E colaboração. Como o quadro ele é visível para todo mundo sabe o que a outra pessoa está fazendo. Se você vê que o cartão do coleguinha ali já passou 3 dias, 4 dias, era uma tarefa simples, o cara não saiu do canto ainda, aí você sabe que pode ir lá ajudar. E aí, tá com algum problema? Vi que tu não tá conseguindo andar na tarefa. Como é que a gente vai fazer isso aí junto? Qual é o problema que você tá tendo, né? Aí Kanban é isso, vou passar pro Scrum agora, galera. Vocês têm alguma dúvida de Kanban? Que não, né? No final, tu vai passar softwares para ajudar nos estudos e Vou, tal, para se organizar? Beleza. vou sim. Beleza. Então, vamos falar agora do Scrum. Agora que a brincadeira começa aqui, porque tem muito mais coisa para falar, né? E é o que eu mais gosto também. O Scrum ele é um framework simples que ajuda times e organizações a gerar valor. Aí, como eu falei, metodologia ágil é o que a gente falou, ágil é uma forma de pensar e tudo. O Scrum ele é um framework, ele é meio que um modo de trabalhar assim para você seguir as etapas, né? Ele gera valor através de soluções adaptativas para problemas complexos. Problema complexo que a gente viu lá do VUCA, né? Ele foi desenvolvido para gerenciar e desenvolver produtos de software, mas ele pode ser usado para qualquer tipo de projeto, desde que seja para resolver problemas complexos e adaptativos. Então, como acho que a Andresa, né, tinha falado do Baja. Será que aquele problema lá ele poderia ser feito com Scrum? Eu não sei exatamente, mas provavelmente sim, porque eu imagino que montar um carro seja bem complexo e também seja. Aí o grau de adaptabilidade eu já não vou saber, né? O que dá para A montar. gente usava o Scrum no Baja. Ah, legal. E também, tipo, depois que você aprende o Scrum, você vê que dá para adaptar muita coisa deles, assim, né? No final vou dar uns exemplos, mas antes de eu ser PO, lá na Intmed, eu trabalhava com o Scrum, mas era um Scrum meio adaptado, porque não era tão incremental, era uma mistura do Kanban com o Scrum, né? Enfim. E o nome Scrum, ele vem dessa formação aí de rugby, desse GIF, né? Não sei se vocês sabiam disso. E é onde começa ali, né? Para pegar a bola. E é onde todo o time, todas as pessoas do time trabalham em conjunto para alcançar o objetivo ali. E quais são os benefícios do Scrum? Ele é super objetivo e simples, então não tem uma complexidade toda como, não sei se vocês já ouviram falar, o PMBOK, que era outro framework de gestão de projetos, que era mais complexo. Então o Scrum, se você for ver o Scrum Guide, ele tem pouquíssimas páginas, assim, no instante você lê e você meio que tá sabendo do Scrum. Ele tem uma baixa curva de aprendizado, então, até pela transparência, e vocês vão ver pelas cerimônias que a gente tem muito contato assim, entre o time aprende rápido. Ele define os papéis e as responsabilidades de cada um de forma clara. O ciclo de desenvolvimento, por ele ser menor, ele permite um melhor gerenciamento dos riscos, tudo que a gente já falou aqui de risco, né? E a gestão das atividades, ela é baseada no comprometimento e na transparência da equipe. Aquilo que a gente falou, uma autogestão, né? As equipes são auto-organizadas. E quais são os pilares do Scrum, né? Os pilares são transparência, inspeção e adaptação. Vocês vão vendo que estão sendo teclas bem batidas, né? E aí eu vejo até quem falou das soft skills, né? Por exemplo, adaptação é uma soft skill que todo profissional tem que ter, assim, né? E transparência também é muito bom, né? Ninguém quer saber de um cara que aparece lá para trabalhar de manhã e depois você só escuta do cara de noite, sabe nem o que o cara fez, não sabe se ele tá progredindo ou não, né? Tipo, mesmo no Scrum, como a gente não tem chefe nem nada, mas eu gosto de dar uma visibilidade para os donos da empresa, o que tá acontecendo, né? E os valores do Scrum são coragem, foco, comprometimento, respeito e abertura. Tem um textozinho aqui explicando, mas vocês podem até achar bem clichêzão, né? Assim, realmente. Mas tudo bem.
E aí vamos entrar agora na parte dos papéis e das responsabilidades. Quais são os papéis do Scrum? O primeiro papel é o de Product Owner, ou PO, ou dono do produto. Esse é o que eu trabalho atualmente, assim, então quem tiver mais dúvidas sobre isso e quiser trocar um papo, depois tô sempre aberto aí. E o que o PO faz, né, no time? Ele é responsável por determinar o que vai ser feito. Então, ele tem que estar em contato direto com o cliente. Isso aqui eu vou passar rapidamente, mas depois a gente vai ver com calma exatamente o que cada um faz, né? Então, ele define o que é o produto, quais são as características, quais vão ser as funcionalidades, o que é prioridade para ser feito, né? E ele aprova o resultado que foi desenvolvido. Então, no final, quando os desenvolvedores fazem, né, um incremento, ele diz se aquilo está de acordo ou não. E ele é responsável pelo retorno do investimento daquele produto. Então, vocês podem ver que ele é cobrado bastante aí pelos donos da empresa, né? Tem o Scrum Master. O Scrum Master, ele tá mais preocupado no como do que o que. Então, ele é um cara mais interno da empresa. Ele é responsável pela aplicação do Scrum. Ele garante que a equipe seja funcional e produtiva. Ele acompanha o que está sendo realizado. Ele ajuda a remover algum impedimento que a equipe esteja passando, esteja sofrendo. Ele também deve proteger a equipe de riscos e fatores externos. Então, vocês vão ver no Scrum que a gente, como o processo é incremental, assim, em cada ciclo de trabalho, o Scrum Master protege que aquela equipe fuja do que foi proposto a ser desenvolvido. E os desenvolvedores, aqui a gente fala desenvolvedores, mas não necessariamente é só desenvolvedor de software. Os desenvolvedores é o nome que o Scrum dá para uma equipe multifuncional que vai realmente realizar o trabalho que tem que ser feito, né? Então, os desenvolvedores eles são responsáveis no como fazer, no sentido de que o PO ele vai chegar com a responsabilidade, mas ele não vai dizer como fazer. Quem é responsável por determinar isso são os desenvolvedores e por fazer o que tem que ser feito, né? Então, eles têm essa responsabilidade de desenvolver e entregar os sprints e as características, né? Disciplinado, é uma equipe autogerenciada, com atributos multifuncionais, comprometido com o objetivo em comum e tem 3 a 9 membros ali. São equipes pequenas, né? Quando a gente fala multifuncionais, tipo, pode ter numa mesma equipe um desenvolvedor de software, um cara só de teste, um designer, né, que o UX designer está muito em alta, assim, uma profissão que é muito valorizada em startup agora, e pode ter um cara que só de banco de dados, enfim, mas eles vão compor uma equipe ali que, com a junção daquelas habilidades, eles vão conseguir entregar o que é proposto. E o time Scrum, que é a junção de todo mundo, né? Pode falar, Andrés. Esses sprints, eles são entregues diariamente ou semanalmente? Massa. Vou já chegar lá, na parte das cerimônias. Aí vai te responder a tua pergunta. Tudo bem. Beleza. Passa aí. Pronto. Aí os times do Scrum, eles são auto-organizáveis, né? O Scrum ele não trabalha com aquela figura do gerente de projeto, assim, que manda e cobra, assim, né? Não, a gente trabalha como um líder servo, assim, né? Talvez seja meio que na figura do PO, que é um cara que ele vai dizer o que tem que ser feito, mas ele tá trabalhando em conjunto ali na equipe, assim, não tem um nível hierárquico. E ele não tem um nível hierárquico nem entre os desenvolvedores, por exemplo, se fosse um desenvolvedor júnior, um cara que está começando agora, e um sênior. Talvez mude só o salário e o tanto de responsabilidade que aquele cara pode pegar, mas um não é o chefe do outro ali, um não manda no outro. E é isso aqui, eu gosto de olhar uma imagem dessa assim, né? E aí você vê que nas empresas mais tradicionais, que tem essa hierarquia, geralmente o gerente ali, ou um gestor, ele toma um cagaço de alguém que está em cima, aí ele pega e distribui o cagaço para quem tá embaixo, né? E aqui, quando acontece alguma besteira, alguma coisa errada, né? E no time ágil, não. Todo mundo ele tá no mesmo nível. Então, o cagaço ele é distribuído igualmente, né? Todos são responsáveis por tomar aquela bronca ali no final. O monge executivo, eu li também, muito bom. O líder servo, né? Muito melhor do que um chefe. E aí o que eu comentei, né? Dos times serem multifuncionais. Então, os times, eles têm que ter ali dentro deles todas as habilidades que vão ser necessárias para desenvolver o produto. Então, como eu falei do celular, né?
Talvez tenha um time só para impressão digital do celular. Tudo bem. Eu não preciso ter um time para desenvolver o celular como um todo. Mas para desenvolver a impressão digital, o que que eu preciso? Sei lá, preciso de um cara que ele é muito bom em segurança, né? Segurança da informação, porque eu imagino que a digital tem a ver com isso. Tem sei lá, um cara de biologia, porque ele vai ter algum padrão de identificar digitais. Tudo bem. Então, mas dentro daquele time, eles têm que ter as pessoas necessárias, suficientes, para entregar o incremento que eles estão sendo propostos. Aí vamos falar agora de cada papel, né? Qual que é o perfil do dono do produto? Ele é um cara que vai ser o representante do cliente, ou dos usuários, ou de qualquer um que tenha um interesse para que aquele produto seja feito, né? Como eu falei, pode ser que o cliente já seja o usuário, ou pode ser que o usuário ele não seja necessariamente o cliente, né? Ele vai ser alguém que vai utilizar um software gratuito, por exemplo, né? Mas ele tem que ser o representante dessa galera, porque é ele que vai aprovar o que está sendo feito. Ele tem que conhecer o negócio que ele está inserido. Então, no caso, eu trabalho numa empresa que faz softwares para medicina. Então, eu não fiz medicina, não sou médico, mas eu tenho que conhecer pelo menos uma rotina de um médico, como que ele usaria ali, quais são os desafios que o médico passa, né? Então, sei lá, um médico auditor, que às vezes o projeto que a gente trabalha está relacionado a isso. Poxa, a rotina do médico da auditoria é diferente do médico da clínica, que é diferente da rotina do médico da emergência. Então, o PO ele tem que conhecer as necessidades, quais são os problemas e levar isso para o produto, porque só assim ele vai conseguir garantir que o produto que está sendo desenvolvido faz sentido. Porque não adianta nada eu chegar aqui em área de produção e falar, o cara é médico. Pô, velho, então vamos fazer alguma coisa para limpar o jaleco dele, sei lá, alguma coisa que não tem nada a ver, entendeu? Você tem que saber qual é a real necessidade de um médico, por exemplo. Se eu fosse um PO de uma empresa de automóveis, então eu ia saber, caramba, eu tenho que ver quem é a pessoa que é caminhoneiro, o cara que é Uber, o cara que usa o carro de vez em quando, o cara que usa o carro para trabalhar, para viajar, então ele tem que estar inserido naquele meio, né? Então ele tem que ser bem informado sobre o cliente e o produto. Então, quando alguém da alta gestão da empresa perguntar alguma coisa sobre o produto, ele tem que saber. Não necessariamente tem que saber algo técnico, assim, né? Não tem problema ele falar, olha, isso eu tenho que consultar meus desenvolvedores, mas saber qual é a visão do produto, qual é o grande objetivo daquele produto que está sendo desenvolvido. Ele tem que ser capacitado e capaz de tomar decisões claras e rápidas, porque vão ter momentos que o time ele vai ter dúvidas e o time não pode parar de desenvolver porque o PO não consegue tomar uma decisão, né? A gente viu lá que a organização, todo mundo é no mesmo nível hierárquico, mas o PO tem a responsabilidade de tomar essas decisões por ele ser uma pessoa que está mais voltada para o meio externo, para o cliente, para saber das necessidades que aquele produto está resolvendo, né? Mas isso não quer dizer que os desenvolvedores também não tenham que ter esse pensamento de entender o meio que eles estão, né? Ele tem que ser alguém que é disponível para o time de desenvolvimento, para esclarecer qualquer um desses impedimentos, assim, que eu falei, né? E ele é responsável pelo sucesso comercial do produto. Então, assim, se aquele produto não está indo bem, as pessoas não estão utilizando, quem é o culpado, assim, o responsável, né? Muito provavelmente é o PO, porque ele tem que entender que o que está sendo feito vai ser realmente utilizado. E essa imagem aqui, ela explica bem, assim, onde é que ele se encontra ali, entre um meio termo entre o interno da empresa e o fora, assim, né, que os usuários, os clientes, e tem um contato ali com a gestão, né, da empresa. E o que que o PO faz? Ele define o escopo e maximiza o ROI. Ele define qual vai ser ele vai comunicar a visão do produto, né? Ele vai clarificar o escopo, então ele vai clarificar o que tem que ser feito para o time poder trabalhar. Ele vai proteger o time de distrações e perda de foco. E aqui eu sei que eu falei isso para o Scrum Master também, mas é um pouco diferente, né? Dando um exemplo, assim, acontece muito. A gente fecha uma sprint, então é um ciclo que vai ser desenvolvido a feature A, B e C. Mas aí aparece alguém que vai falar, tipo, mas essa D aqui também é muito importante, tenta fazer também e tal. Não, o PO ele tem que proteger e garantir que o time vai estar focado para desenvolver aquilo, porque, enfim, ele definiu que era prioridade, né? Ele é responsável pela macrogerência do projeto, então, meio que assim, um senso de dono mesmo do produto. E ele vai planejar e estabelecer as liberações. Que a gente fala liberação é quando a gente pega o incremento
que é o que foi desenvolvido, e bota para o cliente realmente utilizar. Vocês vão entender o que é incremento quando eu estiver falando dos artefatos. Alguma dúvida sobre PO? Vocês querem perguntar alguma coisa? Se tiver dúvida, pode falar também, galera. Senão eu vou passar aqui. Né? Só um nessa função. Qual que é? É um PO na empresa ou... Sim, boa. Tem um slide mais pra frente que fala isso também, mas para cada time só pode ter um PO. Até por causa dessas questões de decisão que a gente fala, né? E de visão, assim, mesmo que tivesse outro PO que tá bem alinhado e consiga comunicar a mesma visão pro produto, na hora de tomar uma decisão, você ter mais de uma pessoa, você acaba fazendo com que o processo seja mais lento do que se tivesse só uma que ia lá e tomar a decisão, né? Tipo, as decisões são rápidas, então é bom que seja uma pessoa que concentra isso. Mas boa pergunta mesmo. E como é que o Scrum Master não deixa as pessoas tirarem o foco? Tipo, o PO mantém o foco no que vai fazer. Mas o Scrum Master é sobre foco como perda de atenção e tal, Mais ou menos, assim. Chegar no Scrum Master aqui, eu vou falar. Aí, se não responder, tu pergunta. Na prática, essa teoria da responsabilidade do PO realmente acontece ou existem impedimentos na rotina? Como não entendi. A teoria das responsabilidades do PO, pode dar um exemplo, Suela? Tipo, de quais responsabilidades, assim, não entendi muito. Como, assim, você é um PO, você sente fazendo todas essas funções no seu time? Sim, pronto. Boa. Praticamente sim. Tipo, tem umas que para mim são mais prioritárias do que outras, mas no geral é tudo isso assim mesmo. Tipo, aí é claro que vai depender do contexto que você está inserido. Por exemplo, o meu projeto, o produto assim que eu sou o dono, né, responsável, ele não é para o público em geral, assim, ele é para um determinado tipo de pessoas ali, que são os funcionários da empresa, que é cliente da empresa que eu trabalho, né? Então, tem certas coisas que, por exemplo, a gente define o escopo e maximiza o ROI, mas a prioridade, assim, final que eu vejo é dos clientes, assim. Então, tipo, eles falam a prioridade deles, eu falo o que eu acredito que é a prioridade do produto por conhecer os usuários, e a gente chega num consenso ali, sabe? Mas, basicamente, é tudo isso aí mesmo, sim. Tem impedimentos que são, assim, depende do seu contexto, né? De onde você trabalha e tudo. Aí, os desenvolvedores, né? Falando um pouco do perfil dos desenvolvedores. O time de desenvolvimento, né? Ele deve ser formado por pessoas comprometidas com os objetivos do projeto, comprometido com as cerimônias e comprometido com os colegas ali, quem está trabalhando junto com ele, né? Eles são inconformados, então eles buscam estar sempre evoluindo, em vez de só, eu faço o meu aqui, tá suave. Eles são proativos, então, aquele exemplo que eu dei, né? Você vê lá no quadro Kanban que tem algum colega seu ali que está demorando muito naquela tarefa. Então, os desenvolvedores eles são proativos no sentido de ajudar e de pegar o que nem era, tipo, problema seu, assim, mas eles entendem que é um problema do time. E não há líderes dentro dos desenvolvedores. É aquilo que eu falei, um desenvolvedor sênior, ele não é o chefe nem o líder de um desenvolvedor júnior, eles são do mesmo nível hierárquico. E o que eles fazem, né? Eles são responsáveis por realizar todas as atividades necessárias para entregar o software ou o incremento, né, ao final da sprint. E somente eles vão trabalhar para transformar os requisitos, né, as features, em realmente entregáveis que as pessoas vão utilizar. E eles vão definir o que é necessário ser feito para que aquela tarefa vire realmente um produto, algo entregável. Então, como PO, eu falo assim, cara, eu preciso que tenha alguma forma do médico prescrever uns medicamentos e imprimir a receita ali na impressora. Eu não vou dizer como eles devem fazer isso, nem qual tecnologia eles vão utilizar. Eles é que vão decidir isso aí. E no final eu só vou checar se aquilo que eu queria que tivesse sendo feito realmente foi feito.
Se no final das contas tiver o médico conseguir escolher os medicamentos, fazer uma prescrição e imprimir a receita, tá feito. Então vou dar meu ok e quem vai decidir como que isso aí foi feito mesmo são os desenvolvedores. E agora falando do Scrum Master, né? O Scrum Master, o perfil dele, ele é presente e prestativo para o time. Ele tem que ser uma pessoa organizada, porque ele que vai organizar todas as cerimônias e os processos dentro do Scrum, né, do time. Ele é uma pessoa empática, então ele ele visa que o time cresça, né? Então ele ajuda as pessoas nos problemas que elas estão tendo, assim. Não é um psicólogo, não, mas ele entende as dificuldades de cada um e quer que cada um melhore, né? Ele tem uma boa comunicação e tem escuta ativa, porque ele está sempre em contato com o time. Ele é otimista e ele exerce uma liderança servidora. Então, o Scrum Master ele tá junto com o PO ali, querendo que o produto seja entregue da melhor forma. Então, ele tem que ser meio que um líder dessa equipe também. Ele tem que ser flexível e adaptável, assim como todo mundo no Scrum. E ele não dá o peixe, ele ensina a pescar. Então, o Scrum Master ele não vai chegar com todas as soluções da equipe naqueles momentos de errar, que a gente fala de refletir e ajustar. Ele não vai chegar com todas as soluções, mas ele vai fornecer os momentos e os frameworks para que aquelas pessoas discutam e cheguem na melhor solução que se adequa à realidade delas. E o que o Scrum Master faz? Faz bastante coisa aí, não vou ler tudo. Mas ele encoraja, né? Então ele encoraja o time a querer ser melhor, encoraja a seguir o Scrum, a ter uma comunicação cara a cara, a ser transparente. Então ele facilita as cerimônias, facilita os processos, ele remove impedimentos e ensina a remover. Então, esses impedimentos, quando a gente fala do Scrum Master, a diferença, né, que tinha perguntado do PO e do Scrum Master, dos impedimentos. O PO, ele mantém o foco, faz com que o time tenha o foco naquelas features que têm que ser desenvolvidas. Então, o time não pode estar perdendo fazendo coisa. Que já aconteceu muito assim, o cara começa a desenvolver uma coisa, ele acabei de ter uma ideia aqui de se a gente fizesse isso aqui, seria legal e tal, mas aquilo às vezes não é prioridade no momento. Então o Pio, ele tá vendo isso e ele fala, não, mas a prioridade, sei lá, vamos dizer que nesse caso da receita que eu falei, o cara começa a desenvolver, ele pensa, caramba, ia ser irado se o médico pudesse já deixar um monte de receita salva aqui, e aí ele só ia clicando e tal, e a receita, sei lá, padrão para gripe, receita padrão para virose, alguma coisa assim. Mas talvez seja muito bom, mas gere um atraso na entrega. Enquanto que não é a prioridade é basta ele receitar o que ele tem que prescrever, né? Pode ser que depois uma entrega futura, essa ideia seja muito boa e eles realmente cheguem a fazer, né? Enquanto que a proteção que o Scrum Master dá é que o time está seguindo as cerimônias. Então, tem gente que pensa assim que o Scrum Master e o PO às vezes são papéis até opostos. Porque quanto que o PO ele tá visando, no final das contas, ter o entregável, né? O PO ele visa o ritmo sustentável do time e que os processos do Scrum sejam seguidos. Então pode ser que o PO ele não, sei lá, galera, tá muito apertado aqui, a gente não vai fazer a nossa cerimônia de retrospectiva, que eu vou mostrar aqui, né? Que é quando a gente para e reflete sobre o que aconteceu, o que a gente fez, como a gente pode melhorar. O Scrum Master está lá para garantir que isso vai ser feito, né? Ou então a equipe está com algum impedimento interno, assim, cara, fulaninho e cicrano já estão brigando, discutiram que só, eles não estão conseguindo trabalhar junto. O Scrum Master vai atuar, vai dar feedbacks para um, para o outro, vai chegar no momento assim que eles possam conversar, alguma coisa para que o time volte a fluir normalmente, né? Ele ensina e compartilha o Scrum, principalmente. Ele protege, né, tudo isso que eu falei de proteger o time, assim, para continuar no foco. E ele sabe recompensar também, tanto através do feedback, como ele pode marcar um happy hour no final, assim, caramba, a gente fez uma entrega aqui que tava muito foda, a gente teve que trabalhar dobrado, assim, trabalho entrou no turno da noite, né, que não é saudável, mas aí no final ele acontece muito lá na time, ele chega pro nosso chefe, aí vamos dar um bônus aqui para essa galera, vamos comprar um curso aqui, fazer alguma coisa que eles queiram, porque hoje em dia não é só a recompensa financeira que motiva as pessoas a querer trabalhar, né? Esse tipo de, sim, reconhecimento do esforço também conta muito, né?
E aqui é aquilo que a gente tinha comentado, né? No Scrum, o Scrum ele não aconselha a nem ter duas pessoas no mesmo papel e nem ter uma pessoa em dois papéis diferentes. O PO não é ideal que ele seja também um Scrum Master do time, porque, como eu comentei do exemplo, né? Muitas vezes eles têm objetivos, assim, opostos. Então, às vezes o Scrum Master ele acaba protegendo o time até do próprio PO, né? Então não tem como PO ser o Scrum Master. E também não é legal que tenha duas pessoas diferentes no mesmo papel, a não ser que seja desenvolvedor, né? Porque desenvolvedor pode ter um monte, mas ter dois POs, pelo que eu comentei, né? Tanto porque é um certo desperdício, como gera as indecisões, assim, né? De para onde, qual é a prioridade realmente. Pode ser que para um PO a prioridade seja uma coisa e para o outro seja outra. Aí tu vai ter que ter o quê? Um terceiro PO, que é o PO dos POs, para definir qual é a prioridade. Não faz sentido, né? Aí vamos agora para os artefatos do Scrum. O Scrum ele só tem 3 artefatos, é bem simples. É o Product Backlog. Então, o backlog do produto, ele é uma lista ordenada pela prioridade de tudo que ainda deve ser desenvolvido pelo produto. Então, naquele exemplo que eu dei das receitas, que o desenvolvedor teve aquela ideia muito massa, mas não é prioridade do momento. O bom PO vai fazer o quê? Ele vai conversar com aquele cara, vai entender qual foi a ideia que ele teve, ele vai tentar ver com os clientes se aquilo realmente faz sentido, se aquilo agregaria valor, porque pode ser que o cara teve uma ideia, aí o PO chega e fala: Ah, e aí, doutor, a gente tá com essa ideia aqui. Você acha que faz sentido para sua rotina? Aí o cara olha assim: Não. E aí faz sentido você desenvolver aquilo? Não. Talvez ele até entrasse no backlog, mas essa é uma prioridade assim, muito lá no final. Então, basicamente é isso. É uma lista das coisas, né? Que devem ser feitas. Aí tem um backlog da sprint. O backlog da sprint, ele é a lista de coisas que devem ser feitas numa determinada sprint. E nesse caso aqui, é tanto o que deve ser feito, como um plano para fazer o como, né? Então, quando começa a sprint, os desenvolvedores, eles pegam as tarefas que estavam no backlog, né, que foram selecionadas para a sprint, e começam a dividir em subtarefas que estão relacionadas ao como. Por exemplo, nesse caso da receita, né, que eu falei ainda. Eu não sei como que eles vão desenvolver isso, mas eles sabem. Então eles sabem, cara, para fazer isso aí, tu tem que criar uma nova coluna do banco de dados, tem que ter uma interface para o médico digitar e tem que fazer a conexão com a impressora, porque ele vai enviar direto para lá e às vezes a impressora está em outra sala. Aí ele vai dividir 3 subtarefas. Aí vamos lá, quem quer pegar isso aqui? Fulaninho. Aí essa outra, não, essa outra aqui deixa que eu faço. Então tem tudo isso no backlog da sprint. E o incremento, ele é o entregável no final da sprint. Então, o incremento ele deve se juntar aos incrementos anteriores e ser parte do produto, né? Então, se nesse caso, nessa sprint, eu fiz só essa parte da receita, vamos dizer que no meu produto já tinha solicitação de exames. Agora vai ter os exames e vai ter a receita, vai estar integrado. Aí falando um pouco do backlog, né? Que eu acho que talvez seja algo que seja novo para vocês, não sei, mas o backlog ele contém as histórias de usuários. Aí, história de usuário, basicamente, é um framework que a gente utiliza para definir tarefas, definir features, principalmente features, né? Coisas que devem ser feitas. Por exemplo, permitir que o usuário faça uma reserva, permitir que o usuário cancele a reserva. Provavelmente isso aqui é alguma coisa de hotel, né? Peguei um exemplo da internet. Permitir a troca de datas da reserva. E aí tem a estimativa também de quantos pontos de complexidade é cada tarefa. Então, você vê ali que permitir que o usuário cancele a reserva é mais difícil do que permitir que ele faça uma reserva. Então, talvez tenha alguma coisa ali por trás que os desenvolvedores estimaram que vai ser mais difícil. E permitir que os empregados do hotel gerem algum relatório de lucratividade é mais complexo do que essas duas, né? Tipo, é tão complexo quanto fazer aquelas duas. Então, essa lista ela tá ordenada pela prioridade. Então, nesse caso aqui, fazer uma reserva e cancelar uma reserva é o principal para aquele software, né? A priori. Depois disso, trocar a data. A parte do relatório, eu também concordo aqui que talvez não seja o principal daquele software, né? Porque para que eu vou ter um relatório se eu não vou ter ninguém utilizando porque não vai conseguir fazer uma reserva, né? E o backlog ele é a única fonte de trabalho do time. Então, não existe isso do PO chegar e falar, tipo, ó, galera, preciso que vocês façam isso. Não. Tem que ser alguma história que está no backlog. E o que são histórias de usuário, né?
elas relatam uma necessidade na perspectiva do usuário. E aí eu tenho um framework que eu uso na Antimed, que é o como, o devo e o para. Diga aí, Mauro. As histórias também são artefatos, Paulo? Boa pergunta. Não necessariamente, porque o backlog, tipo, o artefato que a gente fala é o backlog, né? Não necessariamente você tá o seu backlog com histórias de usuário, porque não necessariamente você precisa fazer isso, assim, você pode estar descrevendo tarefas que não são histórias de usuário também. Por exemplo, tem tarefas que a gente chama de que elas vão permitir que uma história de usuário seja feita. Então, sei lá, vamos dizer que nessa parte lá da receita de imprimir, né? Eu tenho que desenvolver alguma coisa que vai fazer a conexão do computador do médico com a impressora, por exemplo. Se eu entregar só aquilo, não vai ter um valor, porque vamos dizer que o médico nem vai perceber que isso aconteceu, entendeu? Mas para eu fazer aquela história do usuário, eu preciso que aquilo já tenha sido feito antes. Tem coisas assim que quando que vai estudando mais aprofundado, vai descobrindo esse tipo de coisa, né? Mas não necessariamente o backlog são feitos de histórias de usuário. Mas em software, sim. Software, meio que eu acho que todo mundo usa a história do usuário. Que são as US, né? Aí um exemplo aqui, né? Como aí um determinado tipo de usuário, eu devo fazer alguma coisa, então a necessidade daquele usuário para algum propósito. Então ele nessa frase curta, né? Lembra que um dos valores lá do Scrum é simplicidade, né? Essa frase bem curta, bem simples, uma pessoa que vai desenvolver isso aqui, ela consegue entender quem que vai estar utilizando aquela feature, o que é que deve ser feito e para que ela quer aquilo. E aí eu vou dar um exemplo aqui no próximo slide, né? E nas histórias, elas contêm as estimativas daquele trabalho. Então, a estimativa ela pode ser em ponto de complexidade, em tempo, ou alguma outra comparação. Tanto que no livro do Scrum, ele dá um exemplo assim, que era um time que ele tinha muita dificuldade de fazer estimativas. E estimativa hoje em dia é tudo, porque todo cliente vai perguntar o prazo. Isso aí não tem para onde fugir, né? Mas, mesmo se você não estimar em tempo, tipo, eu não estimo em tempo, eu estimo em pontos de complexidade, e aí, pela experiência, eu sei mais ou menos quantos pontos o meu time entrega, né? Mas no livro do Scrum tem um exemplo assim, que os caras tinha um monte de feature para fazer, e aí eles não estavam conseguindo estimar com tempo, porque realmente é muito difícil, né? O tempo é relativo, né? Já dizia Einstein. E aí eles estimavam assim, essa tarefa aqui ela é facinha, ela é tipo um Yorkshire. Aí o cara olhava assim, não, mas essa tarefa aqui já é mais difícil, ela é tipo um pastor alemão. Então você conseguia ver, tipo assim, numa sprint aqui a gente consegue entregar, sei lá, 2 pastores alemães, assim. Então eu vou botar esse pastor alemão, Yorkshire, botar um cachorro salsicha. É meio doido isso, né? Mas é só para exemplificar que a estimativa, ela não necessariamente tem que ser uma medida de tempo, mas ela tem que ser algo que dê uma visibilidade do quanto o time consiga entregar. Aí que eu tirei um print do Gira, que é o software que eu utilizo lá na Intimed, né? Com uma história que eu escrevi. Então, geralmente eu boto essas 3 coisas, né? O principal. Que é uma descrição do problema, então eu tento contar com as minhas palavras mesmo por que que tá sendo feito aquilo, né? E tem um título ali, então, tipo, a gente queria fazer um FAQ, né? Uma sessão de perguntas frequentes. Então, nessa história aqui, estava sendo descrita a parte visual do FAQ, é a parte que o cliente ia acessar para ver. Em outra história, eu criei também a parte que a gente iria cadastrar as perguntas e as respostas. Mas aí vamos tomar isso como exemplo, né? Qual que era a problemática aqui? Quando o sistema de protocolos, né, que é o projeto que eu trabalho, ele é implantado em uma nova unidade, ou seja, no hospital, numa clínica, ele gera dúvidas de utilização e ele demora alguns dias até os médicos se habituarem e aí até lá eles vão ter dúvidas. O FAQ seria uma sessão de perguntas comuns com as respostas para ser mais um meio de auxiliar os médicos novos a utilizar a ferramenta. E aí como é que é a história de usuário? Como médico, eu devo poder visualizar a sessão do FAQ no sistema em qualquer momento. Então, isso aqui já fala para os desenvolvedores que em qualquer ponto da ferramenta que eles tiverem, eles têm que ter lá um botãozinho para acessar o FAQ, né? E conseguir voltar ao mesmo ponto do fluxo de execução para tirar eventuais dúvidas sobre a utilização da ferramenta, né? Dos protocolos. Então, tipo assim,
Como eles vão fazer isso, eu não estou especificando. Eu não tô especificando se vai abrir uma tela e depois vai fechar, ou se eles vão abrir uma nova aba no navegador. Isso aí não me importa, né? O que importa é que vai atender esses requisitos, né, que eu dei. E aí eu botei um cenário de teste também, que está muito relacionado à definição de pronto, que a gente não vai abordar aqui, mas é algo que é de software também, que também é legal, se vocês querem estudar depois. Aí no cenário de teste eu botei, né? Dado que, é outro framework que eu uso. Dado que um médico tem dúvidas sobre alguma parte da execução dos protocolos, quando ele clicar no botão do FAQ, então uma nova aba com o FAQ deve ser aberta no navegador. Aí nessa aqui eu falei, né, que era nova aba. Mas foi porque a gente já tinha validado uma experiência, um design, né? Permitindo o usuário buscar uma pergunta no campo, ou buscando por palavra ou pelas categorias, e ao final ele deve avaliar a resposta como positiva ou negativa. Então aqui eu já dei mais detalhes. Mas aí vocês podem ver, essa parte aqui da avaliação, eu nem botei na história de usuário. Mas assim, ela já está no cenário de teste, e vocês lembram lá dos princípios lá do Agile, né? E conversas face a face são a melhor forma de você transmitir a informação. Então, eu nunca boto a história do usuário e deixo lá, assim, sempre que a gente vai desenvolver, e até antes, né? Tipo, quando eu tô escrevendo, eu já chamo a galera do time e falo, galera, a problemática é essa, eu escrevi dessa forma. Faz sentido para vocês? Ou vocês acham que eu devo especificar mais alguma coisa? Aí eles falam, mas isso aí tá muito aberto, isso aí precisa ter uma especificação um pouquinho melhor, tipo, mas aí se ele clicar em tal coisa, o que vai acontecer? Não sei. Aí eu vou atrás de descobrir. Aí geralmente contando assim, né, a experiência, parte do nosso processo. A gente tem uma designer no time e ela faz meio que um mock-up assim de como funcionaria, né? E a gente valida com o cliente direto. Então é aquilo que a gente falou de diminuir os riscos, né? Eu não vou deixar para mostrar para o cliente depois que está feito. Antes da gente começar a fazer, eu já mostro como é que vai ficar. Aí o cliente valida, ou ele fala que não tá legal, que ele imaginou de outra forma, que não tá sanando a real necessidade dele, né? E a gente modifica, e isso aí vira uma base para os desenvolvedores fazerem. Então eles já fazem meio que já sabendo que vai estar aprovado. E mesmo assim, mesmo a gente tendo esse processo todo, às vezes quando o cliente está usando, que ele está realmente usando, ele pensa, caramba, mas seria massa se tivesse essa outra coisa aqui. Eu vi isso aqui podia ter sido diferente. Aí a gente, né, refaz em outro sprint, alguma coisa assim. Não, de artefatos é isso. Vou passar para as cerimônias agora. Se tiverem dúvida, só botar aí no chat, galera. Aí das cerimônias do Scrum. Tem a sprint. Essa aqui é a cerimônia principal do Scrum, tipo, é o que diferencia ela assim do Kanban, que é o ritmo de trabalho, que é a sprint. Ela é basicamente um ciclo de desenvolvimento, né? Um ciclo que você está fazendo aquelas atividades até entregar o incremento, né? Então, ao final da sprint, o incremento que foi proposto deve estar pronto. Aí tem um planejamento da sprint, que é a cerimônia que dá início à sprint. Então, nela, é uma reunião que o time vai discutir sobre o que vai entrar, o que eles vão fazer, baseado na prioridade, né? E como eles vão fazer. A reunião diária, essa sim acontece todo dia. Mais pra frente eu vou mostrar como é que é. A gente chama de daily meeting, né? Não sei se já ouviu falar de daily, tem muita gente que fala, né? E é uma reunião de acompanhamento. Ela não é uma prestação de contas, é realmente um acompanhamento, assim. E tem a revisão da sprint, que é quando o time de desenvolvimento ele vai mostrar o que foi desenvolvido, e é um momento que o PO ele vai aprovar ou reprovar o que foi feito, né? Se ele reprovar, então o time vai ter que se adaptar àquelas mudanças, né? Então, uma técnica que eu uso assim é tipo, se a sprint vai até sexta, eu tento fazer essa revisão, que é a review que a gente chama, na quinta. Porque se tiver alguma mudança pequena ali, ainda tem até a sexta pra gente ajeitar, né? E a última cerimônia do Scrum é a retrospectiva, né? Que é quando o time para e ele analisa o que foi desenvolvido, não o que foi desenvolvido, mas como foi desenvolvido, como o time trabalhou durante a sprint, e ele levanta pontos de melhoria. Eu vou explicar cada um deles melhor aqui. Antes de falar das cerimônias, assim, né? A gente vai falar de time box, que é um conceito assim que o Scrum utiliza, que é o limite de tempo para cada cerimônia. Então, e aí isso aí tem algumas vantagens, os benefícios, né? Por você ter um tempo limitado naquela reunião, por exemplo, nesse mini curso aqui,
vamos lá, que o nosso time box era 2 horas, então a gente começou às 6, vamos até às 8. Eu não vou encher de firula ao ponto que passe das 8 horas, entendeu? Então, é a mesma coisa nas reuniões. As pessoas têm que ser objetivas o suficiente para que respeite o time box. Quando o time box acaba, a reunião automaticamente acaba. O que não foi discutido só vai ser discutido na próxima. E então ele promove uma auto-organização, a regularidade e a disciplina e o foco. Então, se tem um time box de 15 minutos, você só vai falar o que é importante. Você não vai ficar falando, contando da sua vida ali e comendo o tempo da reunião. Caso a reunião realmente acabe antes do time box, não tem problema. A reunião acaba normal. Não pode acabar depois. E quais são os eventos que tem o time box? A sprint. A sprint ela tem um time box entre 1 a 4 semanas. O planejamento da sprint, a reunião diária, a revisão e a retrospectiva. E a gente vai ver o tempo aqui sugerido de cada uma delas. A sprint, né? Falando melhor agora. Sprint, a tradução é tipo corrida, arrancada, assim, sabe? Quando você dá uma arrancada, você dá um sprint, né, em inglês. Ele é o principal evento do Scrum. Ele é o ciclo de desenvolvimento e ele deve ser realizado entre 1 semana a 1 mês. Geralmente eu gosto de trabalhar com sprints de 2 semanas. Então, em 1 mês a gente faz 2 sprints. Mas o tempo das sprints, ela pode variar dependendo do que você está fazendo. Tipo, se você tem muita incerteza, se você acha que o que está sendo desenvolvido ali não foi estimado muito bem, talvez tenha sido estimado muito para baixo, você pode fazer um sprint um pouco maior para garantir que ao final você vai ter desenvolvido tudo. Ou então, se você vê que tem pouca coisa ali para ser desenvolvida, pode fazer um sprint de 1 semana só, a gente faz muito isso. Geralmente eu faço ou de 2 semanas ou de 1. Nunca faço mais de 2, não. Mas pode ser feito. E durante a sprint, todo mundo vai trabalhar para transformar os itens do backlog em funcionalidades que vão ser entregues no final. E a cada sprint deve produzir um incremento que deve ser e deve estar pronto para ser potencialmente liberado em 30 dias ou menos. O que isso quer dizer? Pode ser que o time realmente desenvolveu, está pronto, mas ele não foi direto para o cliente utilizar. Então, em até 30 dias, o cliente tem que estar utilizando aquilo ali, né? Quando é que é iniciada uma sprint? A sprint ela inicia junto com a planning, né, a reunião de planejamento, e ela vai terminar na retrospectiva, que é a última cerimônia. Aqui tem um exemplo, assim, né? Vamos dizer que a cada versão do software eu faço 4 sprints. Então, não vai ter intervalo. Vai começar um sprint, você vai fazer tudo aquilo lá, né? Daily, todo dia, tudo, no final das 2 semanas, se for um sprint de 2 semanas, né? Vai ter a retro, pronto, a próxima cerimônia já é a planning, começa a nova sprint. Enquanto isso, o PO está alimentando o backlog ali para que sempre na planning tenha um backlog priorizado para que as atividades comecem, né, na sprint. Aí sobre a duração da sprint, né? Eu já falei que pode ter entre 1 a 4 semanas, né? E alguns fatores vão mudar essa parte do tempo, né? Pode ser o espaço de uma liberação e outra. Então, tipo, lá na Netmed, a cada 1 mês, a gente entrega uma versão para o cliente. Então, a gente pega esse 1 mês e divide em 2 sprints. Mas se a gente tivesse que a cada 15 dias entregar uma versão, provavelmente eu faria 2 sprints de 1 semana, alguma coisa assim, sabe? A quantidade de incerteza, né? Eu tinha comentado também. A facilidade de obter feedback. Então, se a cada 2 semanas você termina o incremento e já consegue botar para produção, e você consegue facilmente ter o feedback do usuário, quanto mais rápido você liberar alguma coisa, mais rápido você vai ter o feedback para melhorar o que está sendo feito, né? Então não é legal que você demore muito desenvolvendo uma coisa para receber o feedback de que aquilo ali não fazia mais sentido, né? Quanto tempo as prioridades podem permanecer inalteradas? Então, se aquela lista de prioridades, prioridade é algo que sempre muda, porque acontecem novas coisas que você não estava esperando, e o que não era prioridade passa a ser prioridade, né? Isso aí vai influenciar no tempo da sprint também. A sobrecarga de cada sprint. Então, é aquilo, se você vê que uma sprint está com muita coisa que é prioridade, é melhor quebrar em 2 sprints. E o senso de urgência que você deseja estabelecer, né? Então, se você vê que a sua equipe ela já está num nível de maturidade muito grande
e que ela consegue entregar muitos pontos de complexidade e que aquelas 2 semanas estão sendo meio que com folga, você pode reduzir para 1 semana para que a galera não fique também, tipo, sem fazer nada, assim, entediada, né? Sei que pode parecer meio estranho isso, mas de fato, não sei quem já estagia aí, mas quando você não tem nada para fazer no seu trabalho, é ruim também, impede até de você crescer, né? Assim. E durante a sprint, né? O que acontece? Durante a sprint é onde o time de desenvolvimento vai realizar, e ele é que é o responsável pelo backlog da sprint. Então, o PO não pode pegar uma feature, alguma história de usuário e inserir na sprint, no meio da sprint. Não, ele vai inserir no backlog para que seja priorizado na próxima reunião de planejamento. Só o time de desenvolvimento pode modificar o backlog da sprint. E como é que ele modifica? Ele modifica com subtarefas daquele item específico. Ele não adiciona novos itens. E aí, que, né, geralmente a gente usa o Kanban, como eu falei, o Scrum utiliza o Kanban em conjunto, né? Então, a gente tem um quadro Kanban para cada sprint. Então, as tarefas vão passando no Kanban. Quando chega no final, a gente termina a sprint, ele limpa o quadro e vai um novo quadro. Cada membro do time vai escolher as tarefas que vai fazer. Então, como PO, eu só digo o que tem que ser feito. Não vou dizer quem vai fazer o quê. Aí o time se decide lá, né? Quem tem mais afinidade com tal tipo de tarefa, vai fazendo. E como eu comentei, né? O backlog só pode ganhar tarefas que estão relacionadas a um item que já estava lá, mas não novos itens. E quem pode fazer mudanças durante a sprint, né? O dono do produto, ele não pode mudar no backlog da sprint, né? Também já comentei. E coisas que são fixas na sprint. A composição do time de desenvolvimento. Então, não tem isso de um cara começou fazendo ali os itens, depois ele foi para outro time fazer outra coisa. Não, durante aquela sprint, aquele time é que vai fazer, não vai entrar nem sair ninguém, assim, né? Ele pode até consultar outras pessoas e tal, mas a responsabilidade é do time. A qualidade esperada também, ela não vai mudar. Então, o que foi combinado no começo da sprint tem que ser o que vai ser entregue no final. O objetivo da sprint também não vai mudar, então o objetivo é, é de fazer essas 3 features aqui, sei lá, do Netflix da vida, né? Que estão relacionadas àquelas múltiplas contas de usuário. Pode ser que tenham 3, 4 features ali, mas o objetivo é o mesmo. E os itens do backlog da sprint, né? Não muda. Até aqui, beleza? Vou passar para a parte da dele agora. Eu sei que é muita informação, galera. Realmente é muita coisa. Assim, mas é porque eu gosto de explicar bem e detalhar, mas depois quem quiser ver com calma, assim, vai ver que já pegou a base quase toda, se não toda, né? Então, a daily. A daily é uma reunião que ela ocorre diariamente e ela tem um time box de 15 minutos só. Tipo assim, eu detesto pelo menos quando tem reuniões desnecessárias, né? Tipo aquela reunião que poderia ter sido um e-mail, assim. O cara quer falar um negócio assim super simples, demora muito. Opa. Então, tipo assim, o time box da dele é para ser algo realmente bem objetivo, por isso é 15 minutos. Ela ocorre diariamente, sempre no mesmo local e no mesmo horário. Então, isso cria um senso de disciplina na equipe. Por exemplo, lá na Netmed, a nossa dele é 9h15 da manhã. Bateu 9h15. Vamos dizer que o time inteiro não chegou, não interessa, vai começar às 9h15, entendeu? Então, vamos dizer que eu sou um desenvolvedor, tenho que participar da dele. Eu dormi mais tarde, cheguei 9h18. Eu vou entrar, mas a dele já tá acontecendo, porque ela sempre ocorre no mesmo horário. Na dele, os desenvolvedores eles conversam sobre os problemas e não sobre as soluções. Então, eles vão falar quais são os problemas que eles estão enfrentando, né, na parte de desenvolvimento. Mas a parte de solucionar não é feita durante a dele. Então, tipo assim, a Alice está me contando aqui um problema, tipo, tô desenvolvendo isso aqui, mas eu não tô conseguindo passar disso aqui. Eu falo, não, pois, quando acabar a dele, a gente conversa ali que eu vou te dizer como é que faz. Mas não durante a dele, porque senão vai preencher o tempo inteiro dos 15 minutos, né? Vai passar time box. E ele minimiza a necessidade de reuniões adicionais. Então, como no começo do dia ali, todo mundo já fala o que está fazendo, quais são os problemas e como é que pode se ajudar depois, não tem muita necessidade de ficar fazendo reuniões durante o dia que vão atrapalhar o ritmo dos desenvolvedores, né?
E para que eles usam a dele, né? O time de desenvolvimento. Eles planejam o trabalho para as próximas 24 horas. Então, pode ser que tenha coisas que estejam no backlog da sprint, e aí eles usam a dele para planejar, né? Tipo, eu provavelmente vou acabar a minha tarefa hoje, quando eu acabar, vou pegar aquela outra, e é isso. Na dele, a gente sempre tem esse framework aqui dos balãozinhos, que é o que eu fiz ontem. Tá, tipo, ontem eu fiz tal coisa, tal coisa, tal coisa. Hoje eu vou fazer isso, isso e isso. E se tem algum impedimento ou não. Tipo, hoje eu quero fazer tal coisa, mas eu só vou conseguir quando liberarem um acesso, um login numa tal plataforma que eu estou precisando. Pronto. E aí o PO e o Scrum Master são responsáveis por ver como é que eles podem ajudar isso aí, né? Remover o impedimento. E o time inspeciona o progresso em direção ao objetivo, né? Então, ninguém vai fazer um relatório para dizer como é que tá. Não, na dele todo mundo vai saber se o time tá perto, tá próximo de chegar no objetivo ou não. Aí a review, né, que é outra cerimônia. Ela tem um time box de 4 horas para sprint de 4 semanas. Então, para sprint que eu faço de 2 semanas, ela tem um time box ali de 2 horas. Todo mundo vai participar da review. Só voltando aqui, né? Na daily, não é obrigatório todo mundo do time participar, só os desenvolvedores. Todo mundo do time de desenvolvimento tem que participar da daily, mas o Scrum Master e o PO não necessariamente. Tipo, o Scrum Master até participa mais. Eu como PO, é porque a gente entende assim, que às vezes eu tô ocupado em alguma reunião, alguma coisa com o cliente, não posso participar, não tem problema. Eles fazem sem mim. Mas sempre que eu tô disponível, eu tento participar para ver como é que tá o andamento, né? Mas não é obrigatório. Então, pronto, na review, todo mundo participa. E nessa vez, não participa só o time, podem participar alguns stakeholders envolvidos também. Então, a gente viu lá atrás que o PO tem a responsabilidade de validar o que foi feito. Mas, quem melhor para validar o que foi feito do que a pessoa que tem aquela necessidade real, né? Então, quando a gente desenvolve, tipo, alguma coisa que eu tenho a oportunidade de trazer para review a pessoa que pediu aquela feature, assim, tipo, alguém da auditoria tá precisando de algum filtro na nossa tela de dashboard para melhorar o trabalho dela. Ela é a melhor pessoa para dizer se aquilo ali tá atendendo ou não. Então, quando puder botar os stakeholders, né? Tem até para quebrar um paradigma, assim, que a galera que é desenvolvedor acha que não vai ter contato com o cliente. Vai sim, tipo, é sempre bom o desenvolvedor ter um contato com o cliente para ter esse contexto maior, né? E na review é falado mais sobre o produto do que sobre o processo. Então a gente não está interessado em como que foram feitas aquelas coisas, se teve dificuldade. Ai, meu Deus do céu, foi difícil porque eu quebrei a perna, mas aí eu saí do hospital e fui direto programar e tal. Não, a gente quer saber do produto ali, do que foi feito. E aí na review tem a parte da inspeção, a parte de adaptação do backlog ou adaptação do incremento, caso tenha sido identificado que foi desenvolvido algo que não estava de acordo. E tem uma parte de projeção, que o dono do produto é responsável, para dar meio que um feedback assim, tipo, que foi desenvolvido, então ele está de acordo com a visão do produto e vai entrar em produção, né? Tipo, para ser utilizado daqui a um mês. Assim. E aí, no final, o ciclo inteiro funciona mais ou menos assim, né? O PO ele vai coletar ali todas as informações para compor o backlog do produto. Aí o time de desenvolvimento vai planejar a sprint, vai gerar o backlog da sprint, vai ter o próprio sprint, né? Pode ser uma semana, 2, 3, 4. Todo dia vai ter a dele. Vai ter a revisão do produto, o time vai entregar o incremento e no final vão fazer a retrospectiva. Basicamente, foi isso aí de Scrum. Aí a gente está chegando perto do final aqui. Eu vou fazer um comparativo do Kanban e do Scrum. Aí, quando no final vocês ainda tiverem dúvidas, a gente pode tirar também. Se tem aquelas que eu falei que ia responder, né? Se não tiver respondido. A diferença, assim, é o ritmo de implementação, acho que é uma das principais diferenças, porque no Scrum o ritmo é definido pelas sprints. Então, tem entrega sempre no final de sprint. No Kanban não tem um ritmo contínuo. Então, todo mundo vai pegando as tarefas, vai fazendo, e aí a equipe tem que chegar no consenso ali. Se eles vão, por exemplo, se for para enviar para um cliente, vocês vão enviar todo mês ou a cada 15 dias, aí é com eles, né? No Scrum,
as atribuições e os papéis, assim, eles são bem definidos, enquanto que no Kanban não tem essas atribuições de PO, de Scrum Master, todo mundo ali é desenvolvedor, né? O Kanban puro, assim. As entregas do Scrum são feitas no final de cada sprint e são validadas pelo PO. E o Kanban ele não especifica como é que vão ser essa parte das entregas, né? Se vai ter alguém para validar ou não, isso eu acho que é de cada empresa, né? De como eles utilizam. As mudanças, né? O Scrum ele não incentiva mudanças dentro de uma sprint. Ele incentiva a adaptabilidade e tudo, mas para a sprint seguinte. Já o Kanban, não. O Kanban, como não tem sprint, a qualquer momento pode ser que mude o que você está fazendo e você vai fazer outra coisa. E as equipes do Scrum, elas devem ser multifuncionais para que o time realmente consiga entregar aquele produto, enquanto que o Kanban não tem essa restrição. Ele pode funcionar em equipes especialistas também. Então, uma equipe só de contadores, todo mundo é contador. Ele pode utilizar o Kanban para fazer uma gestão de tarefas e ter uma transparência, né, de quem está fazendo o quê. É isso, pessoal. Vocês ficaram com alguma dúvida? Porque senão eu vou passar para a parte de sugestão de ferramentas aqui. Não, Pablito, tá show. Pô. Beleza. E pronto, aí de sugestão de ferramentas, né? Na Intimed, eu uso o Gira, tanto para a gestão do Kanban quanto do Scrum. Lá tem duas opções, assim, você pode criar, dentro de um mesmo projeto, pode criar um quadro Kanban, um quadro Scrum. E a gente usa o Discord para comunicação mesmo, né? Porque a gente é tudo remoto e tal, então a gente tem um canal lá com várias salas, assim, para lá a gente sempre tá disponível, assim, sabe? Nem que a gente passe o dia mutado, mas se alguém quiser falar com a gente sempre tá lá para quando alguém pode entrar na sua sala ali e falar, né? Eu já utilizei muito o Trello também. Eu lembro que alguém comentou do Trello, né? O Trello é um Kanban muito bom. E, inclusive, o Trello e o Gira, eles são do mesmo dono, assim, da mesma equipe, que é da Atlassian. E o Pipefy também é uma opção ao Trello, assim, também é um quadro Kanban que eu já utilizei muito, tanto na GTI como na própria Intimed também. Não sei se vocês já conheciam. E de ferramentas aqui, né? Agora, para falar um pouco de retrospectiva, eu gosto muito de usar esse Easy Retro, que é esse que tá do lado, assim, que são basicamente os quadros de... Aí você pode moldar do jeito que você quiser, né? Eu sempre gosto de fazer uma retrospectiva um pouco mais lúdicas, mais divertidas, né? Quando eu fazia, assim, quando eu faço. E o Miro, ele é um site que é uma plataforma como se fosse de usar post-its online, assim. Eu acho que ela ganhou muita influência depois da começou a pandemia, né? Porque muita gente que utilizava, assim, essas cerimônias presencial queria replicar o que eles faziam antes. Então, ele meio que dá um quadro em branco, você pode ir preenchendo do jeito que você quiser, e todo mundo pode interagir, puxar os post-its, utilizar. Ele é bom tanto para retrospectiva, como para discovery também, que eu não abordei aqui, mas seria meio que o processo de você descobrir as necessidades do cliente. Pode ser até para descobrir um produto, um projeto totalmente novo, né? Então é bem legal. Aí de material de estudo. Eu coloquei esses 3 livros aqui para quem quiser se aprofundar. Eu acho que o Scrum, assim, é obrigatório. Tipo, o autor do livro é o criador do Scrum, né? Então ele sabe muito. Aí eu botei esse PBB, que é o Product Backlog Building. Eu li recentemente também. Aí ele é mais focado nessa parte de identificar necessidades e como comunicar essas tarefas, essas necessidades para os desenvolvedores. E tem esse Fun Retrospective, que também é bem legal. Todos esses 2 últimos são bem curtinhos, mas eles são... esse último é voltado para retrospectivas divertidas, né? Então, mais lúdicas, assim. A gente entende que é um final já do sprint, então tá todo mundo cansado, né? Mas é maneiras de você analisar como o time poderia melhorar. E retrospectiva, galera, não precisa ser utilizada só no Scrum. Até em times que não utilizam o Scrum podem e devem fazer retrospectivas para ver em que pontos a equipe pode melhorar, né? Onde ela tá indo bem, o que ela tá errando. No final da retrospectiva sempre tem um plano de ação, alguma coisa assim. Aí fora isso, né? E Mauro, tá aberto o mic, cara. Valeu. Fora isso, assim, fora livro. Eu gosto muito de estudar por livro, né? Tem outros livros também, que eu tô lendo aquele Startup Enxuta, né? Aquele livro azul também. Mas eu também gosto de ouvir podcast. Então, esse Love the Problem
ele tá em inglês o nome aí, mas é um podcast brasileiro, da K21, que é uma empresa, assim, referência em agilidade aqui no Brasil, né? É bem legal, eles trazem vários temas. Esse da direita aí, esse Scrum Master Toolbox Podcast, ele é um podcast em inglês, então você tem que ter realmente um inglês bom aí, mas eu achei esse, sim, eu testei vários e esse é um dos que eu mais gostei, porque os caras têm episódio todo dia, os episódios são bem curtinhos, e é um cara que ele é Scrum Master, mas ele sempre traz algum convidado, então às vezes o convidado é um Scrum Master também, ou é um PO, e eles falam de algum tema, alguma dificuldade, dão alguma dica, então para quem quer se aperfeiçoar é muito bom, né? Aí eu botei esse curso aí do Coursera. Ele é um curso gratuito, eu já fiz ele, achei muito bom. Ele é focado em Gira, mas o começo dele é só em metodologias ágeis, né? Como utilizar isso de forma visual, através de ferramentas. E eu botei esse outro da Udemy aí também, que é certificação de PO, né? Que esse é o único que eu ainda tô fazendo, eu fiz uns 70% já, mas ele também é bem completo, assim, tipo, eu dei uma olhada ontem, ele tava com preço cheio na Udemy, né? Que é 200 e pouco. Mas como a Udemy, acho que vocês conhecem, né? Que tem promoção direto, eu comprei quando tava, tipo, R$ 24, um negócio assim. Sempre tem promoção, né? Ele também é bem completo. E aí, pessoal, pra acabar mesmo de vez, você deve estar cansado, também tudo para jantar. Eu queria propor um desafio para vocês, quem tiver comigo ainda aí, né? Que era vocês pensarem, né? E queria que vocês falassem assim, né? Como que a gente definiria entregas incrementais, baseado em prioridades, para algum desses dois produtos? Assim, vamos dizer que a gente está criando o Netflix, ou então criando o WhatsApp. Como é que a gente definiria assim o que a gente faria primeiro, o que faria depois? Vocês têm alguma ideia e alguém quer tentar? Tipo, qual seria a primeira coisa que o Netflix deveria começar a pensar em desenvolver para entregar para o cliente, assim? Uma Os filmes para plataforma estável. Opa. Eu diria uma plataforma estável. Plataforma estável? E tu, Mauro? os filmes para serem escolhidos. Boa. Mais alguém? Acho que qual seria a prioridade, assim? Primeira coisa. Eu acho que assim, eu concordo. Ah, falei, alguém ia falar, né? A acessibilidade dos preços, Dos porque preços. muitos streams estão aderindo a preços muito baixos, muito, Hum. muito barato. Aí, Boa. Não, mas acho Netflix, que tu e a Samira, vocês estão pensando em coisas assim, o que a gente faria a partir de agora, né? Mas vamos pensar que a gente tá criando o Netflix agora, entendeu? A gente recebeu a ideia do Netflix, que a gente vai construir o Netflix do zero. Qual a primeira coisa que a gente faria, assim, em termos de feature, né? Dividir por categorias. Será que é dividir por categorias? Assim, a gente, em termos de prioridade, né? Fala aí, Mauro. Configurar o player de vídeo. Boa. Mauro já tá pensando igual um PO aí, galera. E realmente, como PO, a gente tem que pensar no que é mais, qual é a maior prioridade para o cliente, né? Então, tipo assim, o que adianta eu dividir, por exemplo, né, dividir por categorias os filmes, se eu não consigo assistir os filmes, sabe? E outra, se a gente estivesse criando o Netflix, é, a gente teria que validar aquela ideia, né? Vamos dizer que, será que a galera realmente vai assistir filme pela internet, pelo computador? Então, tipo assim, acho que a primeira coisa era, sei lá, ter uma lista de uns 10, 15 filmes que a pessoa pudesse pelo menos clicar, dar o play e assistir até o final. E pausar, né? Pronto. Sei lá, aí talvez ela pudesse mudar o áudio, colocar uma legenda, beleza, seria a primeira entrega, assim. Aí numa segunda entrega, ia ter que ter o login também, né, pra ela entrar. Beleza, vamos dizer que é uma primeira entrega bem grande. Mas a partir da segunda, poderia ser um pouquinho menor. Então, caramba, a galera tá utilizando os filmes. O que vamos fazer? Vamos botar mais filme e vamos ordenar por categorias. Poderia ser a segunda já. Então agora o cara vai procurar. Se ele quer um filme de comédia, um filme de ação, um filme de não sei o quê. E aí qual seria a próxima coisa? Aí aqui já teria que ver o feedback do cliente, né? Porque pode ser que o cliente, ele quisesse as recomendações, né? Tipo, caramba, muito massa, mas eu fico um tempão aqui procurando filme, não sei o que assistir. Aí eu implementaria o quê? Um sistema, sei lá, que identificasse
quais tipos de filme que a pessoa estava assistindo para recomendar um parecido. Isso foi o que foi o grande diferencial da Netflix, assim, ao meu ver, né? Aí ela começou a fazer algo que as outras concorrentes assim não faziam, né? Enfim, o que eu quero dizer com isso? Você não vai. Tem até um modelo aleatório, eu vi também, né? Pra quem é indeciso. Então, tipo assim, a Netflix, vocês podem ver, ela trabalha com entregas incrementais também. Esse modelo aleatório, as recomendações, eu tenho certeza que elas não estavam lá desde o começo. Primeiro, elas validam o mais rápido possível a ideia delas. Depois que elas validam, elas começam a entregar o que tem mais valor. E é exatamente isso que o PO faz. Ele bota a prioridade máxima para o cliente usar. Depois disso, ele vai observando e tendo contato, interações, para ele entender qual é a próxima prioridade. E por aí vai, ele vai acrescentando, vai incrementando. Se fosse o WhatsApp, por exemplo, eu acho que a primeira entrega seria o quê? Você poder mandar e receber mensagem de algum contato do seu celular. Pronto. Eu acho que no começo o WhatsApp realmente só fazia isso, né? E aí depois devia ter alguma função assim, vamos fazer agora a funcionalidade de poder criar um grupo. Aí o cara criou o grupo. Aí ele, vamos mandar um áudio. Aí, o cara revolucionou, porque agora tem texto e áudio. Mandar um vídeo. Vou mandar uma figurinha. A figurinha, né, o sticker, ele já estava no Telegram há muito tempo. O WhatsApp até demorou bastante para ter os stickers, né? Mas, enfim, é meio que são exemplos da maneira ágil, assim, de pensar, porque muito melhor do que eu esperar construir tudo no WhatsApp, por exemplo, né? Não, só vou entregar quando tiver tudo pronto, que é o caso do prédio lá, né? Enquanto isso aí, o Telegram já ganhou, sei lá, uma 80% da fatia do mercado, por exemplo, né? Hoje em dia tem um pagamento no WhatsApp, pois é, tudo entregas incrementais, né? Acho que até alguém tinha perguntado o que era entrega incremental, acho que esse exemplo deu para entender agora, né? Ficou mais alguma dúvida, pessoal? Vocês querem comentar alguma coisa? Acho que não, né? Pois. Opa. Acho que é isso aí, pessoal. Essa foi a minha apresentação, meu mini curso aí. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido. Eu não deixei meu contato, né, aqui no final, mas eu tô lá no Instagram, tô no LinkedIn, só procurar meu nome, Pablo Gris. Então, quem quiser trocar uma ideia comigo, assim, tiver dúvidas, quem tiver querendo entrar nessa área, assim, que é muito legal, que é muito diferente, porque é algo assim mais disruptivo, né, para engenheiro de produção. Ou, nem sei se todo mundo aqui faz engenharia de produção, mas quem quiser entrar assim nessa área, quiser dicas, pode falar comigo aí, sou bem solícito. Principalmente depois do horário comercial, mas até durante para mandar mensagem lá que depois eu respondo. É isso aí. Pode falar, Alice. Não só agradecer mesmo, foi muito bom. Eu mesmo não sabia nada desse assunto. Tô gostando super. Só comentários aí positivos no chat. Muito bom, tá? Muito obrigada pela apresentação, tá bom? Que bom que vocês De gostaram. sempre. Fico feliz, galera. Até petiano é egresso aí, né? Não existe ex-petiano, né? Troca Só de experiências aí entre petianos, perfeito. E aí, galera. Então é isso.